lindo louvor para a glória do nome do nosso Deus maravilhoso, aquele que por nós tudo executa, o nosso grande Yeshua Mashiach, o Filho de Deus, conhecido por nós aqui no Brasil como Senhor Jesus Cristo Salvador, o nosso grande e poderoso Salvador das nossas almas. Você está com o pastor Paulo Hasek, do canal Yeshua Rei, pastor da igreja Assembleia Divina, Ministério do Deus Poderoso, aqui em São Paulo, na região do Grajaú. Nós estamos aí há 10 anos já, trabalhando com esta igreja, ganhando vidas para o reino do nome do nosso Senhor Jesus. E isto é uma alegria, poder chegar até aqui, lutando pelo Evangelho, às vezes bem, às vezes feliz, às vezes chorando, sofrendo pelas aflições do dia a dia, pela luta que sobrevém contra a nossa vida, mas nós estamos aqui. Estava agora ainda, são exatamente agora 4 horas e 28 minutos, estava em oração agora de madrugada, falando com Jesus. Falei: Senhor Jesus, eu já passei por tantas coisas, mas como aquele louvor da Voz da Verdade que muito fala ao meu coração, ainda estou aqui, depois de ter passado por vales e montanhas, por desertos e mares, eu ainda estou aqui, às vezes forte, às vezes fraco, às vezes me sentindo tão bem e às vezes me sentindo tão mal, mas eu continuo aqui, Senhor, de joelhos, clamando, buscando pela presença do nosso Deus maravilhoso. Eu senti desejo, de gravar um vídeo para falar com vocês que gostam de ouvir e de participar do canal Yeshua Rei, para que nós pudéssemos conversar um pouco agora diante do nosso Deus. Acredito que o Espírito Santo de Deus vai colocar uma palavra para que vá de encontro até o seu coração e você possa ser assim respondido, atendido pelo Senhor, mediante a resposta das suas próprias palavras. As palavras de Deus são fiéis e dignas de toda aceitação. Bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras do Senhor, porque o tempo está próximo. Então, o nosso dever é estar sempre falando das palavras do Senhor. Nós que, por muitas vezes, já nos sentimos muito pequenos, incapazes, até indignos de fazer alguma coisa para Deus, mas olha onde nós estamos, Um canal no YouTube, levando as palavras de Deus para o Brasil e para o mundo todo, e nós não sabemos nem aonde é que a palavra através da nossa boca tem chegado, mas com certeza o Espírito Santo de Deus tem levado muitas mensagens para muitas pessoas, que o YouTube entrega estes vídeos para várias pessoas em vários lugares que estão buscando pregação, oração, palavras de Deus, Sabe-se lá Deus aonde o YouTube leva estas palavras, mas o importante é que eles levam sim, este conteúdo. A última vez que eu estava olhando no YouTube Studio, que é uma parte do YouTube, um aplicativo do YouTube que a gente tem, que consegue nos mostrar o alcance, quantas pessoas têm assistido, quanto tempo as pessoas ficam assistindo, quantas pessoas estão assistindo. Só não mostra até agora, eu não encontrei qual é o lugar aonde essas pessoas estão, mas que existem quase 1000 pessoas que estão consumindo o conteúdo, Já chegamos a quase 1000 pessoas que estão aí assistindo os nossos vídeos, compartilhando, comentando, curtindo, Inscritos ainda temos pouco, Na verdade, nós começamos este canal há 2 meses, e já temos lá 19 vídeos, Estamos indo agora para o 3º mês,
e temos poucos inscritos. Então, se você é uma pessoa que quer nos ajudar, quer fazer com que a palavra de Deus vá um pouco mais longe, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e não se esqueça de tocar no sininho, porque quando você toca no sininho, você será notificado todas as vezes que nós colocarmos mais uma mensagem da parte de Deus para você. Bom, chega de enrolação, né? Essa introdução é para você saber como que Deus trabalha na vida de uma pessoa. E o que eu queria falar um pouco hoje é a respeito disso. Você que não se sente capaz de fazer algo para Deus. Nós temos na Bíblia várias pessoas dizendo para o Senhor que não se sentiam capazes, que não eram dignos e que não se sentiam em condições de levar a palavra avante, né? Eu tenho textos da Bíblia, várias passagens da Bíblia que nos mostram isso. Uma das passagens da Bíblia que eu gostaria de lembrar é quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Moisés falou para o Senhor: como Faraó vai me ouvir, sendo que eu sou um homem pesado de boca e não sei falar? Quem sou eu para ir perante Faraó? Deus falou para Moisés: então, não foi eu que fiz a boca do homem? Vai lá e diz: o Senhor, o eu sou, me enviou a vós, dizendo: deixe o meu povo ir. Fala assim: mas quando eu for, ele vai me perguntar qual é o nome do Deus que enviou você aqui, porque existiam naquela época muitos deuses. Ele falou assim: diga, o eu sou me enviou a vós. Então Moisés ele questionou o Senhor de que não haveria nele capacidade para falar. Deus falou: não foi eu que fiz a boca do homem? Então abre bem a tua boca, que eu te encherei. E Moisés ficou ali insistindo com Deus que ia ser difícil para ele usar as argumentações da fala. A conversação com o Faraó seria complicada, embora ele conhecesse o Faraó que estava no trono, né? Tinha lá vivido um tempo com este Faraó na sua infância. Mas ele tinha dificuldade, porque ficou 40 anos cuidando de ovelha no deserto, junto com Zípora e mais 6 pastoras, que eram suas irmãs, filhas de Jetro. E ele ficou muito tempo no deserto, sozinho. A Bíblia fala que antes de fugir do Egito, Moisés era poderoso em palavras e obras. Nos dá a entender que Moisés não tinha dificuldade na fala. Se ele era poderoso em palavras, quer dizer que ele falava bem. Mas 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, fez com que acontecesse alguma dificuldade com a sua fala, que não dá para entrar em detalhes, mas dá para entender que ele não se sentia capaz. E quantas vezes nós nos sentimos assim, incapazes de levar uma mensagem um pouco mais além, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de capacidade, né? Por falta de poder. Às vezes sentimos que não temos poder para ir tão longe assim com as pregações da palavra de Deus, mas Deus nos encoraja com as mesmas palavras que ele falou a Moisés: não foi eu que fiz a boca do homem? Então abre a tua boca que eu a encherei. Então sinta-se despertado, encorajado por Deus para levar a palavra do Senhor aonde quer que Deus te enviar. Pois o Senhor mesmo diz assim: se eu enviar um profeta, com certeza as pessoas o ouvirão. Aonde quer que eu enviar o profeta, as pessoas o ouvirão. Porque Deus não vai ficar falando com o vento. Quando Deus envia um pregador, um mensageiro, conforme diz a palavra do Senhor, as pessoas vão ouvir as palavras. E nós não sabemos quantas pessoas vão ser impactadas. Mas o nosso dever é ir lá e pregar a palavra do Senhor. Moisés foi o primeiro que me vem à memória agora, com certeza deve existir outros, mas que foi o primeiro que conversou com Deus com relação a não ser capaz, e Deus falou: vai, porque se você achar difícil ir, eu ainda vou te dar mais um ainda: Arão falará por ti, você não vai estar sozinho,
vai ter alguém que também vai estar lá para falar as minhas palavras. Então, a lição que nós aprendemos aqui é que quando Deus quer que a gente realmente faça algo para Ele, Ele não nos deixa sozinhos. Isso não quer dizer que você não tenha que falar, né? Isso não quer dizer que você não tenha que dizer que Deus vai usar outra pessoa, não, entendeu? Você vai lá, faz a obra, fala, mas você não vai fazer sozinho, porque Deus vai enviar um Arão do seu lado para te ajudar. Todas as vezes que Deus tem algo na vida de uma pessoa, Ele não deixa essa pessoa sozinho. Deus sempre vai levantar alguém para estar do seu lado, profetizando, pregando as palavras de Deus com você. Nós vemos isso na vida de Elias e Eliseu, nós vemos isso na vida de Paulo e Apolo, né? Nós vemos isso na vida de Pedro e Tiago, nós vemos isso na vida de João, né? E o evangelista e Timóteo, né? Nós vemos isso, que muitos homens de Deus andavam sempre de dois em dois. Isso na Bíblia é até um mandamento, né? Ide de dois em dois, levando a palavra do Senhor, que mostra o companheirismo e que Deus, Ele sempre coloca alguém para fazer a obra juntamente conosco. Eu me lembro também de alguém que se sentiu incapaz, sujo. Eu me lembro do livro de Isaías, capítulo 6, quando ecoou na eternidade uma voz dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Bíblia fala que Isaías, quando teve uma visão com o trono de Deus, ele disse: ai de mim que vou perecendo, e ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então nós entendemos que Isaías era uma pessoa que às vezes falhava com a sua boca e também vivia no meio de um povo que não tinha muitas regras no seu falar, nas palavras, né? Eram pessoas que falavam coisas que não eram do agrado de Deus, e em consequência disso, Isaías também muitas vezes usava sua boca de uma forma que não agradava a Deus. Mas antes da fundação do mundo, Jesus disse que Deus já havia escolhido, né, os seus profetas. Então Isaías já tinha sido escolhido já há muito tempo antes mesmo que ele entendesse o seu chamado. Quando chegou a hora, a Bíblia fala que ele se humilha diante de Deus, dizendo que é um homem incapaz, reconhecendo que ele não tinha condições de profetizar as palavras santas do nosso Deus. O que Isaías então ele está fazendo? Ele está se humilhando, ele está reconhecendo e ele está se humilhando diante de Deus. A Bíblia fala que neste momento serafins vão até o trono do Senhor, pegam com tenaz, né, uma espécie de uma concha de ouro, brasas de fogo vivo no trono de Deus, porque Deus se assenta num trono de glória, de fogo, de ouro, e eles trazem aquelas brasas de fogo até a boca do profeta Isaías e queimam seus lábios com brasas de fogo vivo e dizem para ele: olha que isso purificou os teus lábios. E naquele momento houve uma voz na eternidade dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então ali na revelação Isaías, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus vai e fala para ele: você vai e vai dizer assim diz o Senhor. Então estas coisas estão escritas na Bíblia, não é à toa, não é em vão. É para que você seja encorajado a fazer o que Deus lhe enviou a fazer. Quando Deus tem um plano na vida da pessoa, Ele faz a obra no mundo espiritual para que você vá não na sua força, mas no poder de Deus. Eu me lembrei agora de Zacarias capítulo 3. No livro de Zacarias capítulo 3, nós temos ali um episódio um tanto interessante no mundo espiritual. A Bíblia fala que o sumo sacerdote Josué, que não era o Josué sucessor de Moisés, mas era um sumo sacerdote já da época dos profetas menores, que está diante de Deus para representar o povo, fazendo ali os rituais de Moisés.
E ele aparece diante de Deus vestido de um vestido branco, mas que estava sujo. E durante aquele momento em que ele estava diante do Senhor, a Bíblia fala que Satanás aparece à sua mão direita para se lhe opor e acusar Zacarias de estar naquelas condições diante do Senhor de toda a terra. As suas vestes estão sujas, o turbante sobre a sua cabeça também não está limpo. Josué está numa condição totalmente imprópria, uma condição suja diante do Senhor, sem poder ministrar o sacerdócio, que ele era sumo sacerdote. E Satanás não perde tempo para acusar, para tentar tirar de Zacarias a oportunidade de continuar ministrando e sendo um homem, um servo, um pregador, um mensageiro de Deus. E Satanás lhe acusa. Segundo os teólogos, naquele momento, o sumo sacerdote representava o povo, a situação do povo de Israel. Mas eu quero usar este texto para trazer para os nossos dias que muitas vezes nós também somos assim, como Zacarias, né? Zacarias. Estamos às vezes diante de Deus com as vestes sujas, e o inimigo está ao nosso lado, o tempo todo nos acusando para que nós venhamos a parar de profetizar, nos lembrando de coisas que já aconteceram há tanto tempos atrás, nos mostrando nossas fraquezas, nossas fragilidades e até pecados que cometemos no passado, em algum tempo da nossa vida, tentando nos diminuir, nos mostrar que estamos sujos diante de Deus e que não temos condições de pregar a palavra do Senhor. Mas você viu a resposta? Pode ler lá no Zacarias capítulo 3, você vai ver que Deus repreende Satanás e fala para ele assim: não é este homem um tição tirado do meio do fogo? E Deus acaba repreendendo Satanás e falando que aquele homem era um tição, era uma pessoa escolhida como uma brasa pegando fogo, um homem escolhido por Deus para iluminar os que estavam em trevas. E Deus fala com os anjos que tragam vestes novas. Aí aparecem os anjos no cenário, que vêm até o sumo sacerdote Josué, trocam as suas vestes sujas por uma veste limpa, tiram o turbante sujo que estava sobre a sua cabeça e colocam nele um turbante limpo. E ali ele está novamente purificado, perdoado os seus pecados e pronto para continuar a realização da obra de Deus. Não se sinta sujo, não se sinta incapaz, não se sinta reprovado, porque ainda que você se encontrasse como Josué, Deus perdoa os seus pecados, purifica a sua vida, te deixa mais alvo do que a neve, deixa suas vestes brancas e lavadas e purificadas, para que você possa continuar profetizando as palavras e oferecendo o seu sacerdócio de intercessão e de ministração da glória de Deus, sendo um porta-voz para as pessoas que precisam, né? Nós vemos que eu também me lembro agora, não tem como não falar de Jeremias, né? Que quando chamado também para profeta, ele disse assim: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Como que o Senhor quer que eu seja profeta para reis e nações, para grandes homens, se eu sou apenas uma criança pequena? Sou pequeno, não sei falar, eu não sei falar. Não diga isso, sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandar, tu irás, e o que eu mandar você falar, tu falarás. Se Deus trata assim os seus profetas no passado, por que hoje seria diferente? Não é diferente, porque o Novo Testamento mostra a mesma ação de Deus com os seus servos tentando parar por causa das suas fraquezas e debilidades, e Jesus ajudando, falando: não para, continua. Nós vemos ali que Pedro, né, todos nós sabemos que Pedro era um homem forte, um homem de posições fortes, um homem que tinha muitas vezes
à frente das coisas, mas que também era um homem que muitas vezes errava, falhava, permitia o inimigo tomar a sua vida ali em algum momento no seu ministério e atrapalhar a vida dele espiritual. Até que um dia Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, Satanás me pediu para cirandar com você. Você imaginou se Jesus falar isso para você? Satanás me pediu para cirandar com a sua vida. E se Jesus falasse isso para você, o que você faria? Mas Jesus vai lá e completa, fala assim: mas não tenhas medo, porque eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O diabo pediu para Jesus para destruir com a fé de Pedro, para acabar com Pedro, porque você sabe que no mundo espiritual os demônios só fazem o que Jesus permite, né? Você tem que ter certeza que Deus é soberano e está acima de todas as coisas e que nada acontece sem a permissão dele. E Jesus falou para Pedro, falou assim: não tenhas medo, porque eu roguei por ti ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Não está escrito que Jesus não permitiu que o inimigo cirandasse com Pedro, porque dali para frente nós vemos que o diabo toma a boca de Pedro, né? E Jesus repreende ele: para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Dali para frente nós vemos que Pedro falou para Jesus: não, ninguém vai tocar no Senhor não, eu vou contigo até a morte. E a Bíblia fala que quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro arrancou da sua espada e foi para cima dos soldados e deu uma espadada no pescoço de um soldado, não cortou a cabeça, mas arrancou uma orelha. Então nós vemos que aquela ação de Pedro ali já era Satanás se levantando, cirandando para destruir com a fé de Pedro, porque Jesus vai lá, repreende mais uma vez Pedro: Pedro, guarda a espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí pega a orelha do soldado, que chamava Malco, coloca no lugar. Jesus repreendendo Pedro de novo. Pedro, já pela segunda vez ali, tem a repreensão de Jesus, não a reprovação. Mas Jesus repreendeu ele. E Jesus diz para ele, um pouco mais para frente, Jesus vai lá e fala para ele, fala assim: antes que o galo cante hoje 2 vezes, 3 vezes, Pedro, tu me negarás. E a Bíblia fala que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então isso também era o inimigo cirandando com Pedro, lutando para tirar a fé, para tirar o ministério, tirar a ousadia e a força dele de fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, Pedro foge para as montanhas e chora arrependido amargamente, profundamente, por ter negado Jesus, né? Se arrependeu, não acreditou na hora que Jesus falou, mas quando viu cumprido a profecia, falando que ele ia fazer aquilo, ele chora bastante. E com certeza, depois de todo aquele choro, ele pensou o seguinte: minhas vestes estão lavadas, purificadas e prontas, Deus me perdoe, eu vou continuar pregando o evangelho. Não, a Bíblia diz que ele volta para a praia, pega o seu barco e vai pescar, ele volta para a sua vida antiga. É meio que como se ele tivesse desistido do seu ministério. E todos os que andavam com Jesus também voltaram para suas vidas antigas. Não foi só Pedro. Todos eles ficaram meio que sem referência. Mas quando Maria Madalena disse: ele ressuscitou, apareceu para mim e mandou que todos fossem para a Galileia, porque lá ele vai se apresentar vivo para todos nós. Ele falou para mim: avisa os meus discípulos que vão para a Galileia. E dize também a Pedro. E quando Pedro, aleluia, recebeu esta palavra, ele entendeu que o seu ministério não havia acabado e que ele também deveria ir. E ele foi no sepulcro, depois foi para a Galileia e recebeu de Jesus as chaves do reino. Eu te dou as chaves do reino, tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, falando de si próprio, que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daquele dia para frente, Pedro já não era mais aquele homem com vestes sujas, sendo acusado pelo diabo por suas falhas e fraquezas, mas era alguém que esperava o cumprimento de uma promessa, que era o derramamento do Espírito Santo. E nessa esperança ele ficou. E quando o Espírito Santo veio e encheu toda a casa, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, Pedro também estava lá, e também foi cheio do Espírito Santo, e começou então o seu ministério,
cheio do poder de Deus, se transformou num grande pregador, anunciador das palavras de Deus, que no seu primeiro sermão ganhou 3.000 almas, e pouco tempo depois, no seu próximo sermão para multidões, ele conseguiu agregar 5.000 almas à igreja de Cristo, e assim a igreja primitiva ia crescendo. Por quê? Porque pessoas que se achavam incapazes, que tinham até pensado em desistir, voltado à sua vida antiga, encorajadas por Jesus, elas vão avante, elas vão para frente, elas vão pregando a palavra do Senhor, né? Nós podemos também usar a vida de Paulo, que era um mestre conhecedor, que cresceu ao pé de Gamaliel, estudando sempre as Escrituras, e tinha muito conhecimento, sabia de cor as leis dos fariseus, que eram 616 leis e preceitos, se eu não me engano. Ele sabia de cor e salteado, né? Se destacava entre todos os jovens da sua idade, e era o mais rigoroso deles no farisaísmo. Então ele tinha muito conhecimento de Deus, mas perseguia a igreja de Cristo por não conhecer Jesus como Deus, até que Jesus aparece para ele e diz para ele que vai usar a vida dele e que vai tomar a vida dele. E ele podia se sentir ali incapaz por ser uma pessoa totalmente anticristã, né, que não era a favor de Cristo. Agora vai ter que pregar o evangelho do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo convence, tira dele toda a lei, né, que ele se torna o apóstolo dos gentios e Pedro o apóstolo dos judeus. E ele sai então, depois de ser rejeitado pelo povo judeu, ele sai para o mundo pregar as palavras de Deus na vida de um homem que eu não escolheria para ser o meu representante. Um homem que bate no crente, arrasta as irmãs pelo cabelo, que enfurecido contra os irmãos, obriga eles a blasfemarem do nome de Jesus. Você escolheria um homem desse? Um homem que consentiu que Estevão fosse morto, apedrejado, e muitas outras prisões e mortes Saulo de Tarso participou. Eu não escolheria, mas Jesus escolheu. Então é aí que nós, aleluia, glorificamos o Senhor, por saber que o nosso Deus escolhe pessoas que talvez nós não escolheríamos, com certeza. Pessoas pequenas, pessoas grandes, pessoas fracas, pessoas poderosas, mas a grande verdade é que é Deus que faz tudo em todos. É Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. E eu estava refletindo nisso hoje, né? Eu tenho 29 anos que aceitei a Jesus. Eu gosto de deixar sempre claro que eu não sou perfeito, né? Já tive muitas falhas nestes 29 anos, né? Já tive muitas falhas, mas também já tive muitas experiências boas com Deus. E nessa caminhada com Jesus, há muitos anos atrás, eu não sei nem como dizer quantos anos, uns 20 ou mais, eu me via pregando dentro da televisão, sentado num balcão, com o microfone na minha frente, e eu pregando e falando do amor de Deus na televisão. E durante toda a minha vida, eu ficava pensando, como poderia ser isto possível, né? Porque a televisão, todo mundo sabe, né? É um meio muito caro, né? O horário lá, pregar, ter um programa, tem que ter muita sabedoria, tem que ter muito conhecimento, né? Você vai falar na televisão, você vai falar para o Brasil e para o mundo inteiro. Antigamente nós não tínhamos esse negócio chamado internet. Antigamente não existia YouTube, nem redes sociais, nem plataforma nenhuma. A única coisa que nós tínhamos era rádio e televisão. Ou você pregava na rádio, e os mais poderosos, os maiores, se pregavam na televisão, e os pastores pregavam nas igrejas, nas ruas. Era assim que fazia a obra de Deus, na cadeia, nas praças, de casa em casa. Mas a mídia não era para os cristãos. Era difícil você ver um programa evangélico, era raro. Hoje tem programa 24 horas. E eu ficava pensando, como que eu um dia vou falar para câmeras, né? Eu falava assim, Jesus, foi uma visão, eu estava orando, eu vi. Eu sentado numa mesa, pregando a palavra de Deus, e moedas de ouro que giravam no fundo, atrás de mim, eu via moedas de ouro que ficavam girando, 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 e elas não paravam de girar nunca.
E de repente eu me despertei, até conversei com um amigo na época, eu tive uma visão, eu estou pensando o que poderia ser isso. Aconteceram tantas coisas, gente, aconteceu tanta coisa na minha vida, e agora, sabe, depois de tantos anos, hoje já com o ministério, já que vai agora dia 11 de janeiro de 2023, completar 11 anos que nós fundamos, né, este ministério. E agora já há quase 3 meses, né, nós começamos com o canal Yeshua Rei, para a glória de Deus. E esses dias, né, eu estava ali, tinha esquecido dessa visão. Muitas vezes me senti impuro, indigno, incapaz, né, sem condições nenhuma de levar a palavra para tantas pessoas, né. Também não me acho, sei que tudo que quem está fazendo é Deus, não sou eu. E por acaso o celular ele espelha na televisão, né, as mensagens que a gente está assistindo. E eu estava assistindo no celular, né, a mensagem que eu fiz, e toquei numa parte do celular que espelhou para a televisão. E de repente eu me vi, né, que é uma coisa que para você pode ser comum, talvez que esteja acostumado com esse mundo, mas para a gente que é um pouco mais antigo, eu toquei numa parte do celular, de repente o celular reproduziu a minha imagem, a minha gravação dentro da televisão. E eu me vi dentro da televisão, onde a gente assiste jornal, desenho, programas, né, novela, essas coisas. De repente eu me vi dentro da televisão pregando a palavra de Deus. Pode parecer para você insignificante, mas para mim, naquele momento em que eu me vi pregando dentro da televisão, eu lembrei, no mesmo instante eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar, ainda que você seja pequeno, eu quero que você pregue a minha palavra, e eu me vi pregando na televisão. É tanto que se hoje você na sua casa tiver um celular e tiver uma televisão smart, você pode colocar lá para espelhar, né? Você coloca a mensagem no celular, toca numa parte do celular lá para reproduzir na televisão, e a mensagem vai ser reproduzida num tamanho lá da sua televisão, seja lá qual for o tamanho da sua TV. E isso eu fiquei maravilhado, porque Jesus, quando me mostrou, não existia nada disso, mas Jesus já sabia que um dia nós íamos chegar lá, né, para pregar a palavra de Deus. Isto é propósito do Senhor, nunca foi a minha vontade, eu nunca imaginei fazer isso, mas mesmo sem saber como isso ia acontecer, eu acreditei, porque quando Jesus mostra, as coisas acontecem. Pode demorar um pouco, pode demorar um tempo, mas quando o leão de Judá fala, você pode ter certeza, bramiu o leão, quem não profetizará? Se Jesus falou que vai ser você, e que você vai pregar a palavra, seja lá onde for que ele falar que você vai, aonde ele mostrar que você vai. É a questão de tempo, e ficar firme no propósito do Senhor, porque na hora certa todas as coisas vão acontecer, amém? Fique com estas palavras no seu coração, né? Não se esqueça, compartilhe com seus amigos, para que todos possam assistir estas mensagens, ouvir estas palavras. Curta e se inscreva, nos ajude a crescer este canal, para que o YouTube possa mostrar estas mensagens para mais pessoas ainda, em vários lugares no mundo. Você esteve com o pastor Paulo Hasek, do canal Yeshua Rei. Shalom Adonai, você é escolhido para pregar a palavra, pregue a palavra.